Olá, eu sou o Marcos Gomes, jornalista e conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. O coordenador do coletivo de pesquisas decoloniais e libertárias do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Wallace de Moraes, é o convidado do novo episódio da série Mais que Igualdade, produzida pela Comissão de Igualdade Racial do movimento ABI Luta pela Democracia. Neste programa, vamos falar sobre o racismo dentro das universidades públicas, o liberalismo, anarquismo negro, anarquismo europeu, e entre outros assuntos. E você pode participar aqui, deixando aí o seu like, né, fazendo com que esse canal cresça e que essa entrevista possa ser também difundida para seus amigos. Compartilhe e dê o seu like. Ao meu lado hoje, nessa entrevista, é o colega Luiz Paulo Lima. Nós vamos falar, antes de mais nada, temos que agradecer aqui a participação e o apoio, né, da produtora AltV, né, que, através do Alberto Luchetti, do Serginho, nos dão esse apoio para gravar esse programa, que tem sido bastante elogiado, né, entre os jornalistas aqui na ABI, enfim, na comunidade de uma forma em geral. E quero avisar vocês também que esse programa, né, é um programa da chapa ABI Luta pela Democracia, que tem como candidatos Otávio Costa para presidente e Regina Pimenta para vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Eu lembro a você, jornalista, que a eleição na ABI acontece no próximo dia 29 de abril. Nós estamos aqui desenvolvendo, né, vários assuntos relacionados ao combate ao racismo, porque a nossa chapa, o nosso movimento entende que o racismo se combate a todo instante. Antes de mais nada, quero dar as boas-vindas ao professor Wallace e agradecer a gentileza da sua atenção. Pode abrir o microfone. Opa! Chegamos. Bom, então, Marcos, boa noite, Marcos, boa noite, Luiz, né? É um prazer estar aqui, assim, sinto muito honrado ter sido convidado pela Associação Brasileira de Imprensa, né? Por vocês aqui que fazem parte dessa instituição, que tem uma história muito importante no país, né? Uma história de luta contra a ditadura, de luta contra a arbitrariedade de modo geral. Então, é um prazer estar aqui colaborando, enfim, tentando trazer algumas reflexões que possam, em alguma medida, contribuir, né, para uma sociedade mais plural, uma sociedade antirracista, para uma sociedade, enfim, no qual a cor da pele não venha a ser, né, um componente de exclusão social, tal como acontece hoje, né? Enfim, e também produzir algum tipo de reflexão que vocês venham a colocar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. Professor, a ideia, né, de trazer as suas reflexões sobre esse tema aqui para essa entrevista do movimento ABI Luta pela Democracia, da Comissão de Igualdade Racial, foi trazida pela nossa colega Ellen Janúncio, né? A Ellen falou: Marcos, dá uma olhada aqui nessa entrevista do professor Wallace para a Carta Capital, né? A palavra liberalismo nos dá a falsa ideia de defender a liberdade. Deveríamos chamar de proprietarismo. É uma reportagem do colega Roberto de Martim, ele é da sucursal de Brasília, da revista Carta Capital. Professor, eu queria, antes de mais nada, né, falar da importância da imprensa na difusão de temas tão sensíveis como esse, e como é que o senhor está sentindo a repercussão dessa entrevista? Ô, Marcos, poxa, várias pessoas, né, que eu não, tal, inclusive como a própria Ellen, né, que me procurou, e outras também já me procuraram acerca dessa entrevista, né, para, enfim, poder a gente debater um pouco mais. Então, está tendo uma boa repercussão. Assim, é algo que a gente tem que fazer, assim. Realmente, bom, como eu sou professor da UFRJ, né, então na universidade, não só na UFRJ, mas toda a universidade, todas as universidades do Brasil e, de modo geral, do Ocidente, a gente amplia para a América Latina, para o próprio Ocidente como um todo, existe uma leitura, né, majoritária, que é uma leitura liberal. E aí os autores, por exemplo,
da ciência política, do qual a gente são autores chamados clássicos, né? Autores obrigatórios para todos os alunos que entram na universidade, a grande maioria, quase a sua totalidade, são do campo que eu chamo, a gente pode chamar do campo liberal, ou de um campo, para ampliar mais, do campo que a gente ultimamente tem chamado como ocidental, ou seja, é um saber eurocentrado, né? Eurocentrado, e, portanto, é um saber racista, né? Não esqueçamos disso. É importante dizer para o público em geral que o liberalismo, o pai do liberalismo, John Locke, por exemplo, né? Que é um inglês lá do século XVII, que escreveu o Segundo Tratado de Governo, né? Que é um grande clássico, fundação do liberalismo. O John Locke era proprietário de escravos. Tudo bem? É importante dizer isso, que as pessoas não sabem, né? Tinha ações no tráfico negreiro, por exemplo, né? Então, o liberalismo ele nasce racista, ele nasce pró-escravidão, porque os filmes de Hollywood nos induzem a crer numa outra perspectiva que o liberalismo tem, está casado com a ideia de liberdade. Isso não é uma verdade. Quer dizer, ou isso é uma verdade em parte. Por quê? Porque o liberalismo, sim, defendeu a liberdade numa luta contra o absolutismo, o antigo regime, né? Era um regime absolutista. E aí você tem essa... Os liberais eram contra o Estado absolutista, né? Por quê? Porque o rei, né, ele impunha o que ele quisesse sobre toda tinha o rei e tinha os súditos, né? Então os súditos tinham que obedecer aquilo que o rei determinava, né? Tem uma frase clássica do Luís XIV que fala: o Estado sou eu, né? É uma representação do autoritarismo. E aí os liberais lutam contra essa arbitrariedade porque eles querem fazer das suas propriedades, aí, grandes propriedades de terra, extensão de terra, quando estou falando de propriedade, falando de extensão de terra, ele quer fazer da sua propriedade o que ele bem querer, o que ele bem quisesse, o que ele bem pudesse fazer. E não ter que prestar qualquer esclarecimento ou qualquer, enfim, subordinação ao Estado, ao rei. E aí ele quer a liberdade para o uso da propriedade. Ele quer uma liberdade individual, que muitos depois chamaram de direito burguês, uma liberdade individual para poder exercer seu credo, etc. Agora, esse mesmo liberal, grande proprietário de terras, ele não queria nenhuma. Essa mesma liberdade que servia para ele não servia nem para o servo, que é o trabalhador, estou falando da Europa agora, do trabalhador branco europeu, e muito menos para o trabalhador, para a população africana ou para a população indígena. Inclusive, os africanos e os indígenas eram considerados sub-humanos, né? Nem status de humanos alcançavam. Então, o africano estava no estado de sub-humano, não era humano, e o indígena teve, inclusive, um julgamento, né, de Valladolid, né, na Espanha, no século XVI, para saber se os indígenas eram humanos ou não. Olha, teve um julgamento na igreja para definir isso. E aí, uma grande discussão que moldou todo o século XVI, e aí depois, não, o indígena é humano. Ele só não tem a religião correta, mas ele é humano. Essa foi a conclusão naquele momento histórico. Mas por quê? Porque a discussão era, se ele não tem a religião, ele não tem alma. Se não tem alma, ele não é humano. Entende? E o africano nem a questão nem se levou em conta. O africano era sub-humano mesmo, nem se entrou nele. Tanto é que, a partir desse julgamento, os indígenas deixam de ser escravizados, tá? Vai ser proibido, mas os africanos são amplamente escravizados, né? Então, enfim, é um pouco disso que a gente está falando aqui, para relacionar o liberalismo, na verdade, não era a favor da liberdade para todos, mas a liberdade para os proprietários, os grandes proprietários de meios de produção. Enquanto liberdade para os servos, para os africanos, para os trabalhadores, de modo geral, eles eram contra. Então, a principal instituição que eles defendiam era a propriedade privada. Inclusive, quando Locke faz, ele leva ao status de direito sagrado. Isto está no mesmo patamar de garantia da vida e da liberdade. Só que a prioridade era a propriedade. Por isso que eu proponho o conceito de proprietarismo e não liberalismo, porque está como reflexo da defesa da propriedade privada e não da liberdade.
Não sei se eu me fiz entender um Ótimo. pouquinho. Tranquilo. Luiz, a pergunta está com você. Tá bom. Wallace, quando eu comecei a olhar um pouco o que você vem produzindo, comecei a pesquisar, eu me identifiquei muito com as linhas que você propõe para entender de quanto existe de perversidade nessa visão eurocêntrica, né? Quanto a gente sabe menos do que, de fato, as coisas ocorrem. Eu tive a oportunidade de, durante essa minha vida toda, a 7 países africanos, e alguns mais de uma vez e tal. E quando eu cheguei lá, eu não ouvi, são 7 países, eu nunca ouvi a palavra negro para se dirigir a mim, sabe? Era sempre um irmão do Brasil, é o Luiz do Brasil, né? E aí você vai vendo, do ponto de vista histórico, que quando os êxodos, né, quando as pessoas saem à busca de novas oportunidades, enfim, de sair de uma situação difícil, à busca de, sabe, de melhorar as condições de vida e tal, esse êxodos, quando você sai do continente africano, você vai ser identificado como negro. É como se fosse uma chancela, né? E você, no algum texto que eu li, você fala que o eurocentrismo criou, né, a palavra negro, a palavra branco e a palavra indígenas. As populações indígenas hoje falam que são comunidades tradicionais. Elas não falam, estão evitado e estão rediscutindo essa palavra, né? E então, e você vem com a ideia desse conceito descolonial, né? Eu queria que você fizesse uma reflexão, trouxesse para a gente uma reflexão sobre essas marcas que são civilizatórias do colonialismo, de quanto isso bateu de frente com as Américas, né, a partir de 1492. Então, como é que você enxergou isso? E eu queria um pouquinho antes de como é que você entrou nessa história, né? Quais foram os pressupostos para você entrar, para ter que é um movimento que já se alastrou, está desde 1990, né, me parece, já sendo discutido nas academias. Ô, Luiz, poxa, que questão maravilhosa. Tanto a sua quanto do Marcos, acho que é esse bate-papo gostoso estar aqui só com o preto, né? Acho que esse é um momento histórico, né? É o nosso quilombo, é o nosso quilombo. Pô, show de bola. Então, cara, vamos lá. Assim, bom, eu fiz uma carreira acadêmica, né? Assim, aqui no Brasil mesmo, também saí para fora, fiz o pós-doutorado nos Estados Unidos, né? Enfim, viajei um pouco o mundo, participei de vários congressos, etc. E aí, mas eu sou de origem popular, né? Evidentemente, né? Eu fui, sim, minha família, um dos meus pais é de Vigário Geral. Para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, não sei se todo mundo aqui está, Conheço. né? Mas então é Vigário Geral, né? Eu fui criado em Irajá, morei em São João de Meriti, né? Antes. Então, eu venho, quer dizer, de uma família bem popular, né? Meu pai não tinha ensino médio, minha mãe não tinha ensino fundamental. E aí, como que eu vou... Quando eu chego na universidade, e aí isso na década de 90, você perguntou um pouco história, como é que se deu isso, né? Quando eu fiz o UFRJ também, minha graduação foi na UFRJ, e aí quando eu chego lá, eu fiz praticamente todo mundo branco, né? Todo mundo branco. Na época não tinha cota, tá? Então, todo mundo branco. E, caramba, pô, legal, mas vamos ver, né? Uma coisa tá, né? Uma coisa tá errada. Então era outro mundo para mim. Eu era aquele cara que vinha de Irajá, no caso, né? Era diferente dos demais. Né? Tem uma diferença, tem uma cultura diferente. Tanto é que quando eu cheguei no IFIX, né? Depois de um tempo, né? Eu cheguei calor, depois virei veterano. Quando eu fui veterano, fui do centro acadêmico. A primeira aí nós fizemos uma calorada, né? Todo ano tem a calorada para receber os calouros. Foi a primeira vez que nós fizemos. Sabe o que eu fiz? Uma roda de samba. Eu trouxe meus colegas de Irajá,
rapaziada de Irajá. Eu falei, ó, vamos lá, vamos fazer um sambinho para aquela... Como é que eu falei na época? Hein? Não foi branquitude, não. Foi, como é que é? Vamos fazer um sambinho para playboyzada. Né? Vamos fazer um sambinho para playboyzada lá? Aí, não, rapaz, vamos pegar um instrumento. Rapaz, de samba no IFIC, eu fico até arrepiado só de lembrar. Né? Sambão no IFIC. Cara, aquele pessoal, caramba, o que é isso? Tá aí, rapaziada, tocando tantão, pandeiro, o pique, né? Aquele negócio tudo, um cavaco. Pô, coisa show de bola. Aí o pessoal começou a descobrir, assim, pô, em resumo, diferente, mas a gente acaba assim, pô. O saber produzido nessa universidade, por isso eu tive toda uma formação que a gente pode chamar de eurocentrada ou ocidentalizada. Toda a formação. E aí eu estou lendo Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Hegel. Né? Pô, aquilo não tem nada a ver com a minha vida, irmão. Mas eu tinha que ler aquilo. Aquilo é que os professores brancos me passavam. Né? E aí, pô, caramba, porra, eu tenho que ler, né? Vamos ler. Aí aprendi, tal. Aí fiz a graduação, fiz mestrado assim, doutorado assim. Aí, pô, depois do doutorado, entrei, aí fiz concurso para a universidade, né? Entrei. Antes, inclusive, fui professor da UF, né? Fiz um concurso para a UF, passei para lá, dei aula um tempo lá, depois eu fiz concurso para a FJ e vim para cá, porque era a minha casa, eu tinha feito a graduação, era um sonho, né, dar aqui. E aí aí começam a entrar os alunos negros na universidade. Isso que é o legal. Isso foi maravilhoso para mim. Só para você ter noção, no IFIX, que é o instituto onde eu dou aula hoje, do UFRJ, tem 78 professores. 2 negros. Percebam? 78, 2 negros. Eu e mais um. Se isso não é a comprovação do racismo institucional, eu não sei o que é agora. Certeza. Então, aí, veja, a gente tem comprovação com os números, com os dados, aí o teu currículo é tudo eurocentrado. E aí eu falei, aí os alunos trouxeram muita coisa, muito legal, e eu falava para os aí os alunos muito oprimidos, né? Porque tem um professor branco, aí começar aquele papinho no corredor, agora o ensino caiu, agora, né, os alunos são mais fracos. Eles não falavam para mim que era questão da cota, mas eu subentendia que o cara está querendo fazer crítica. Por quê? Porque o pessoal da Baixada está entrando, o pessoal, entende? O pessoal lá de Irajá, onde eu vim, está entrando agora. Né? Mas isso causa um espanto. E aí eu tive que fazer com esses alunos, né? Falei, olha, vem cá, aí os alunos em sala. Falei, ó, a sua cultura, a sua experiência é importante. Não deixe ninguém menosprezar a sua experiência, o seu saber. Né? Não deixe fazer isso, porque isso é muito comum. Aí o cara, não, pô, quando eu cheguei, aí eu falo um pouco da minha história, um pouco lá atrás, quando eu cheguei, aí o pessoal, não, pô, você tem que escutar música clássica, Beethoven, Bach. Eu falei, caramba, que merda, eu não gosto dessa porra, não, desculpa o palavrão, eu não gosto disso, não, eu gosto de samba. Eu pensava comigo, né? Mas eu pensava assim, pô, eu devo estar errado. Olha, né? Que a cultura nos impõe, eu falo, caramba, eu estou errado. Essa é a cultura do saber. E aí, mas eu estudante ainda, né? Então eu não tenho aquele poder ainda para inverter esse processo. E aí não, você tem que estudar música internacional, rock internacional. Eu falei, caramba, mas eu gosto do rock nacional, é aquele que eu entendo melhor. Eu gosto do samba, eu gosto. E aí, pô, se eu falasse processo de funk, então já era. Eu era quase que um bandido. Né? Falei, cara, então veja, aí isso tudo é racismo. Está entendendo? Isso tudo é racismo. É racismo contra a cultura do negro, contra a cultura do indígena, contra a cultura do pobre. E aí veja, mas aí você tem um aluno. Depois eu fui recebendo os alunos, aí agora numa posição diferente. Antigamente a minha experiência como aluno e agora como professor. Eu falei, não, eu tenho que acolher, e fui. E fui aprendendo com esses alunos, até que eu falei, pô, aí fui descobrindo, né? A teoria decolonial, né? Aí fui discutir os autores negros, aí fazia muito mais sentido para mim. Eu falei, pô, esse é o caminho. E aí começamos, aí criei um grupo de pesquisa, né, que é o CPDEL hoje.
A gente hoje tem um canal no YouTube para quem quiser, tem muitas aulas minhas lá. Ah, que legal. Isso. O nome é esse mesmo, CPDEL/UFRJ, se botar no YouTube, acha fácil. Aí lá tem aula sobre Fanon. Depois a gente aula coloca o nome certinho na descrição aqui da live, para quem quiser seguir. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não estou aqui no centro da tela, mas para vocês eu estou. É isso? Tá certinho. Tá. Certinho. O Serginho está controlando lá o Twitter. Tá? Isso aí é coisa do Serginho. Serginho é que faz as mágicas, a gente fica mais bonito. Parece até que a gente está com muito dinheiro, entendeu? O Serginho não é mais, não. Ô, Serginho, me coloca com um cabelo bonito aí, rasta, hein? Pô, bacana. Faz essa mágica aí para mim. Grande Sérgio, grande Serginho. Então para concluir, assim, então acho que a questão é um pouco essa. Não sei se estou te respondendo a sua pergunta, Luiz. Um pouco você falou como que eu cheguei a isso, né? Ou seja, a minha chegada a essa perspectiva decolonial, ela acontece como resultado da minha interação com os alunos negros que entraram na UFRJ, nas universidades. Ou seja, é muito isso porque antes você não tem espaço para isso, né? E aí a gente se encontrou. Uma coisa muito bacana. E, engraçado, isso aconteceu antes da pandemia, mas durante a pandemia eu passei a dar essas aulas online, né, no canal no YouTube, né, porque a gente não tinha aula presencial. Eu falei, não, vou transformar em aula pública. Vou fazer uma aula privada. E os meus colegas estavam discutindo. Sabe como os colegas estavam discutindo? Não, a gente não pode deixar uma aula, porque tem aula privada, porque senão alguém vai pegar nossas ideias. Vai ter... Eu falei, pô, universidade pública não é isso. A universidade pública é você divulgar esse saber. É você poder, sabe, ampliar o máximo possível esse saber e não ser um saber preso. Pronto. Então, assim, enfim, dá muito mais trabalho, criar um canal, etc. Mas acho que é isso, cumpre um papel de uma luta, na verdade, é uma militância antirracista, é uma militância anti-autoritária, é uma militância enfim, dos mais diversos, né, das hierarquias sociais, etc., das interseccionalidades contra o pobre, contra o negro, contra a mulher, contra a comunidade LGBTQIA+, né? Enfim, então existem diversas questões que são discriminadas hoje na sociedade. Então, o nosso coletivo luta um pouco nisso, mas isso, veja, é sempre uma interação com esses alunos, a gente vai construindo, vai crescendo. Enfim, estou muito feliz em cumprir esse papel hoje. Enfim, mas ao mesmo tempo a gente gera ciúme, gera racismo, né? E aí acabei sofrendo o caso de racismo aí no ano passado, não sei se vocês souberam, mas enfim, coisa desse gênero, porque a gente se incomoda, né? Você é o único preto no lugar. E aí você fala, os alunos gostam do que você fala, pronto, vai gerar um problema. Não sei se eu te respondi, Luiz. A gente vai voltar a esse assunto, mas não, a gente volta. Eu queria fazer cruzar dar um passinho um pouco para trás, porque quando o professor Wallace falou em vigário geral, muitas ideias vieram à mente, muitas lembranças, obviamente lembranças doloridas, mas também a gente não pode esquecer que a Escola de Samba de Vigário Geral está no Grupo Ouro, né? Subiu, vai desfilar na Marquês de Sapucaí. Então, isso mostra a força daquela... Estou ligado. Então, mas por que Vigário Geral? Né? Na época da chacina de Vigário Geral, eu trabalhava na assessoria de imprensa do governador Brizola, né? Então, nós acompanhamos muito de perto o que aconteceu, toda a investigação, né? Todo o processo e tal. E aí eu dou um salto, né? Saindo do que aconteceu em Vigário Geral, quero dar um salto para o programa educacional desenvolvido naquela época, o programa do ICEPS, que, na minha avaliação, muita gente discorda, pode falar, não tem problema, mas que foi a nossa última grande chance, de lá para cá não aconteceu mais nada, de podermos oferecer a todos os cidadãos, independente de sua local de residência, uma educação de qualidade. Esse é o pano de fundo dessa tragédia que toma conta do país, que vem agravada e acelerada, né, por este governo que está aí, né, pela questão dos algoritmos, né, tem toda uma situação que nos coloca nessa situação hoje. Mas Darcy Ribeiro já disse, né, aquela famosa frase dele que circula aí, né, a gente vai deixar de investir em colégio para investir em presídio, né, e deu no que deu. Estamos aí nessa situação. E também quero lembrar de Irajá,
porque também muitas lembranças, né? Tenho parentes morando em Irajá, ali, frequentava ali aquela região, mas me lembra muito Ney Lopes, né? E Rubem Confetti, né? Rubem Confetti. Os dois, né? Moleque de rua em Irajá e contando as histórias de infância daquela época, enfim, são muitas lembranças. Então, saindo de Vigário Geral, passando pela Marquês de Sapucaí, entrando nos CIEPs, subindo as escadas e descendo em Irajá, mas nós perdemos o bonde da história porque os governos que sucederam, o governo Leonel Brizola, no caso, o governo Marcelo Alencar e Moreira Franco, e todos que vieram com um único e exclusivo, a única e exclusiva missão de destruir, né, o projeto de educação que estava sendo lançado aqui no estado do Rio de Janeiro. Queria que você refletisse um pouco sobre isso, por favor. Oi, Marcos. Pô, que questão ótima, cara. É muito bom a gente falar disso. É muito bom se falar de educação. Isso é o que eu defendo, assim. E veja, mas antes de eu apontar que eu defendo esse modelo do CIEP, eu quero dizer até para os liberais, assim, que são contra, para a elite brasileira que é contra, né, para todo mundo, que eles ao mesmo tempo que são contra os CIEP, eles idolatram tudo que acontece nos Estados Unidos. Eu, como falei para vocês, eu fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Os meus 2 filhos estudaram lá nos Estados Unidos, em escola pública. Aquilo que a gente vê nos filmes acontece. Vai um ônibusinho buscar na casa, ônibus público, leva para a escola, chegam lá, eles tomam um café da manhã, tomam um bom café da manhã, né? Aliás, meu filho até gostava de hambúrguer, inclusive, né? Hambúrguer de manhã, né? É bem americano, era bem americano. Café da manhã, com iogurte, hambúrguer, não sei o quê. Papai tem hambúrguer de manhã. Eu falei, caramba, cara, hambúrguer é pra comer de noite, vai dizer a mulher, não, tem que parar. Tá bom, vai, deixa. É a cultura, não é? Para ela, e aí comia um hambúrguer. E aí, enfim, aí ele estudava de manhã, almoçava, de tarde, almoçava, ficava na escola, tinha atividade, depois tinha atividade esportiva. Meu filho era da equipe de esporte, então ele ficava até 5 horas da tarde. Nos Estados Unidos, com tudo pago. Tudo de graça, escola pública. Escola pública. Esse é o modelo de educação. Por quê? Aí, os liberais daqui que idolatram os Estados Unidos não querem adotar um modelo de educação básica nos Estados Unidos. Não sei nem se eles sabem disso. Né? Ou talvez saibam, mas não querem. Lá pode, mas aqui não pode. Porque esse é o ideal, não tem como. Nós precisamos fazer com que nossas crianças pobres, vão para a escola. Café da manhã é bom, reforçado. Estudar de manhã, almoçar, atividade à tarde, fazer informática, atividade esportiva, tem que ter esporte. Toda escola tem que ter uma piscina. E tem que fazer atividades culturais. Ele escolhe, tem que ter uma gama. E ele sai de lá janta e vem para cá. Isso vai possibilitar que o pai e a mãe possam trabalhar tranquilamente, porque os filhos estão na escola. Né? O filho não vai ficar na rua, não vai evitar qualquer contato, enfim, dos maridos, vai estar aprendendo, vai estar estudando. Tem que ser uma escola. Essa é a nossa evolução. Obviamente que as elites não apoiaram os projetos dos CIEPs, como Marcos colocou muito, por razões óbvias. Não se quer um povo educado. Né? Não, e aí, como Darcy Ribeiro, vai privilegiar investir em presídio, investir em polícia. É um absurdo. Quando eu vejo um carro da polícia, um carro zero, acho que é Toyota hoje, se eu não me engano, Toyota, com ar-condicionado, quando a escola das crianças, a sala de aula não tem ar-condicionado, falta giz. Veja, isso é um absurdo. Porque para você investir em polícia, ou se você não investe em escola, você vai ter que investir em polícia. Porque o policial vai ter que atentar contra aquela criança que não está na escola. Porque a escola não é prazerosa. Quando você vê um político bandido roubando dinheiro da merenda, não tem nada mais criminoso que isso. Sabe? Bem, e por aí vai. Então, sem dúvida, assim, esse é o projeto. Né? Obviamente, tinha algumas lacunas no projeto que precisavam ser melhoradas, né? Salário do professor, né? Enfim, uma série de questões, mas era muito melhor do que a gente tem hoje, infinitamente melhor do que tem hoje. Você não tem esse investimento tal como ocorreu como prioridade, né? Que era a educação. Então, assim, meu pai era brisolista também, meu pai
lembro meu pai brisolista, enfim, apoiando e tudo mais. Enfim, então era um pouco disso, assim. Mas, infelizmente, é um projeto educacional, a gente não tem como prioridade, tem prioridade como segurança. E por quê? Porque hoje não tem debate no Brasil. Não tem debate, sabe? Não tem debate. O dia que tiver um debate público, tiver uma arena, né, tiver pública de debate, não tem, por quê? Porque o nosso meio de comunicação também acabou que alguns grandes monopólios acabaram exercendo determinadas censuras para determinadas posturas políticas. Essa Né? é uma discussão e nós temos uma posição muito clara hoje aqui no movimento AD Luta pela Democracia, né? Somos a favor da lei de meios, né? Da lei que regulamenta, né? Os meios de comunicação e, principalmente, né? Impede a realização do monopólio. Assim como tem uma escola pública de qualidade nos Estados Unidos, a gente quer essa escola pública de qualidade também aqui no Brasil, nós também queremos a lei de meios como tem nos Estados Unidos. Lá não se permite a propriedade cruzada. Dono de jornal não pode ser dono de rádio, não pode ser dono de jornal, rádio e televisão, e isso nós defendemos com muita clareza. Só lembrando, né, você, nosso telenauta, que está conosco hoje aqui, o professor Wallace de Moraes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luiz Paulo, está contigo mais uma vez. Rola a bola aí para o professor, que daqui a pouco vai rolar um futebol aqui. Vamos falar de futebol, porque também tem, né, muito a ver com o que estamos falando, que é o combate ao racismo. Eu queria resgatar, antes de entrar no capitalismo, que eu acho que é um assunto, eu acho que a gente vai poder navegar um pouco mais, essa visão, essa escola, que já posso falar de uma escola, né, decolonial, ela caminha entre uma visão anarquista, né, e radicalmente contra o liberalismo, né? Quer dizer, quando você desconstrói a ideia que se tem do liberalismo, da ideia liberal, de liberdade, na verdade a gente não tem absolutamente nada disso. Quer dizer, a liberdade para quem, né? E essa é a grande pergunta. Quer dizer, então, nós estamos falando do poder econômico, do poder financeiro, enfim, de todas essas estruturas que elas continuam fazendo mais do mesmo, quer dizer, continuam fazendo com que as permanências permaneçam, né? E eu queria saber, isso, quer dizer, você está entre as duas doutrinas, ou dois movimentos, né? O anarquismo do século XIX, XX para cá, e essa visão radical contra as visões liberais que estão impostas. Como é que você analisa? Eu queria que você colocasse no meio de tudo dessa sua fala América Latina, porque a gente não está falando só do Brasil, né? Eu acho que você fala das Américas, ou principalmente da América Latina. Ô, Luiz, bacana. Então, vamos lá. O que eu tenho feito junto ao meu grupo de pesquisa é tentar juntar duas escolas e tirar uma síntese de ambas. Né? Existe uma escola decolonial, como você muito bem falou, surgiu lá na década de 90, né? Surgiu com Aníbal Quirino, um grupo de colonialidade e modernidade, né? Tem vários nomes, Ramon Gross Fogo, Castro Gomes, peruano, né? Catrine, Peruano e argentino. peruano, tem argentino, tem gente de Porto, o Gross Fogo é de Porto Rico, mas por um acaso todos eles eram professores nos Estados Unidos, né? E lá, mas eles eram latino-americanos, mas professores nos Estados Unidos e acabaram criando essa escola. Na verdade, eles estavam junto com a escola, que era a escola indiana, né? E aí, no mesmo coletivo, só que essa perspectiva indiana não dava conta das particularidades da América Latina. E aí eles romperam, né? E falaram, vamos criar uma escola que seja da América Latina. E daí surgiu esse termo decolonial, que é diferente do termo descolonial, né? Em alguma medida, que é diferente de outro pós-colonialismo, etc, etc. Então, esse decolonial casa com primeiro, interpreta a América Latina como a sua... em 1492, tem a chegada dos europeus aqui, a conquista das Américas, né? E a gente já tira de cara o nome descobrimento, que descobrimento nenhum, a conquista
foi uma conquista, né? Bélica, inclusive. Aí eu digo que essa conquista militarista, tá? Militarista organizada pelo Estado. E aí eu chamo tem um artigo meu que eu posso indicar para vocês, que o nome do artigo é As Origens do Necro-Racista Estado Brasileiro, né? Então, aí eu mostro o quanto esse Estado brasileiro nasceu racista. Por quê? Porque ele é um descendente direto do Estado moderno europeu. Ou seja, é o filho legítimo do Estado moderno europeu que tem no seu DNA o racismo. Por quê? Porque esse Estado moderno europeu nasceu exatamente ali, no momento anterior da conquista das Américas, ele já nasce racista. E o seu militarismo racista. E outro conceito que eu trabalho de igrejismo. Com o igrejismo que justificava o Estado e o militarismo e, portanto, a escravização dos nossos antepassados. Tá? Então, quando os europeus chegam aqui, aí então é a fundação para essa perspectiva decolonial da modernidade. Ou seja, o colonialismo, é o termo, né, que se dá, né, que inclusive eu aprendi, olha só, lá no meu ensino médio, no ensino fundamental, lá na escola pública lá de Irajá, né, eu aprendi que colonialismo era positivo. Não sei, talvez vocês tenham aprendido também. Inclusive, nós aprendemos com colônia de exploração e colônia como é que é? De exploração, e a outra termo era colônia de exploração e colônia de... não é civilização, não. Me fugiu agora. Mas é um colonialismo positivo, né? E aí, bom, então, só que a ideia do colonialismo está pautada pela escravização dos corpos negros e subordinação dos corpos indígenas. E conquista das Américas e roubo. Eu vou usar o termo do Proudhon, que é o pai do anarquismo. Roubo, para o Proudhon, toda propriedade de terras é um roubo. Por quê? Porque a terra, a princípio, não pertence a ninguém. Se ela não pertence a ninguém, quando se constitui... Aí eu vou usar agora, vou nem citar o Proudhon, vou citar agora o Rousseau. Então, estou até usando a literatura ocidentalista. Depois eu vou sair disso e vou vir para a literatura negra. Mas o Rousseau disse: o primeiro que cercou um terreno e gritou, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente ignorantes para aceitá-lo, fundou a sociedade civil. Isso é um dos parágrafos do Rousseau nas origens das desigualdades entre os homens, etc. E aí, ou seja, por que eu estou falando tudo isso? Porque o Estado europeu, os Estados europeus, espanhol, inglês, português, fizeram das Américas sua propriedade privada. Fizeram aqui das terras que não tinham propriedade, de propriedade desses nobres europeus. Então, aí você tem a fundação da modernidade, e aí as bases centrais para o regime capitalista estão aí, porque não existe capitalismo sem propriedade privada na terra, não existe capitalismo sem exploração do trabalho, né? E não existe capitalismo sem pessoas que não têm. Porque, veja, eu posso até citar o Marx aqui, o próprio Marx disse no capítulo 24 do Capital. Quando os europeus... quando ocorreu na Europa, tá? O Marx não está nem falando das Américas. Quando ocorreu na Europa o chamado enclosures, ou cercamento dos campos, né? Você cerca os campos porque as terras eram comunais. Como na América. As terras não tinham dono. Então, tinha as terras comunais. Quando os senhores passam a cercar as terras, dizer isso aqui é meu, expulsa o campesinato do campo, porque o nobre, a profissão do nobre é o militar, ele é um militarista, por natureza, ele é um guerreiro, né? Então, ele com suas tropas, suas armas, expulsa o campesinato e faz aquela terra dele. Essa expulsão do campesinato faz com que o campesinato não tenha de onde colher seu sustento, que é a terra. É só nessas condições que essa pessoa vai se subordinar a trabalhar 14, 16 horas por dia para um proprietário. Só nessas condições. Se a gente não entender esse processo, você não entende que é a formação do capitalismo. Agora, trazendo para as Américas aconteceu a mesma coisa. Você tem que expulsar os indígenas de suas terras, matar os indígenas, porque trouxeram muitas doenças, etc., mata os indígenas, traz o africano, sequestra o africano da África, coloca aqui nas Américas para produzir riqueza, que é um território que ele não conhece, né? E aí vai produzir riqueza sob
o açoite, sobre o regime de escravidão. Tanto, aí, então, um detalhe, fugindo, pegando um apêndice, tanto que os quilombos aqui, quando se formam os quilombos no Brasil, os quilombos são formados pelos negros que fogem do cativeiro com a ajuda dos indígenas. Por quê? Sim, São os indígenas que conhecem o território conhece. e podiam levar. Entende? Então, essa aliança entre indígenas e negros foi fundamental para a própria formação dos quilombos. Isso poucos conhecem ao longo da história. Né? Por quê? Porque isso Exatamente. não é passado nas nossas nem universidades. Como não é passado na universidade, não é passado nas nossas escolas. Porque o professor que sai da universidade, se ele não aprender na universidade, dificilmente ele vai aprender fora para dar para o aluno. E aí você tem um saber centrado o tempo todo. Né? Então, assim, aí, como você mesmo disse, fazendo alusão a um dos artigos que eu escrevi, né, a primeira identidade criada quando os europeus chegam aqui, em 1492, no caso do Brasil em 1500, né, é a identidade índio. Até então, não tinha essa ideia de quem é índio, quem é preto ou quem é branco. Então, criou-se a identidade índio, depois cria a identidade preto e cria a auto-identidade do europeu branco. Como branco, né? Claro. E aí você vai... Ou seja, o racismo vai cortar todo o colonialismo, né? E, além de cortar todo o colonialismo, mesmo depois, com o fim, teoricamente, do colonialismo, o que a perspectiva decolonial fala? Que, mesmo com o fim, com a independência dos Estados nacionais na América Latina, né, os princípios do colonialismo permaneceram. Por isso chama-se de colonialidade. Ou seja, nós ainda temos marcada na nossa sociedade, eu estou falando de toda a América Latina, toda a América, inclusive para incluir os Estados Unidos e Canadá, todas as Américas, né? A corte racial como um corte de subalternização de corpos negros e indígenas. Né? Então, assim, dependendo do país, a gente tem mais indígenas do que negros, como o caso do Peru e outros assim. Então, isso é uma escola decolonial. A escola anarquista, né, para finalizar, não me alongar muito, a escola anarquista ela colabora para... Porque essa decolonial clássica, da Neboquian, desse pessoal, eles não fazem uma crítica ao Estado como os anarquistas fazem. E aí, o que eu tentei juntar? Porque os anarquistas têm propriedade para dizer que o Estado ele é, por natureza, racista, autoritário e assassino. E, portanto, se faz a crítica ao Estado enquanto tal. Porque o Estado nasceu racista. E aí surgiu o anarquismo negro, por uns... Você fala do anarquismo negro e do anarquismo branco, né? Porque o anarquismo branco não leva em conta a questão racial. Esse anarquismo branco, que eu chamo, é um anarquismo também europeu, ocidentalizado. Proudhon, Kropotkin, Emma Goldman e outros. Né? Aí, a Shanti Alston, Lourenço Combo, que foram ex-panteras negras nos Estados Unidos, né? Tem uma história bem curiosa. Aliás, tem até uma live, mais de uma live lá no meu canal, que eu explico isso. Vou falar bem rapidinho aqui para vocês. Eles estavam presos, estavam na prisão, né? Na prisão. E aí, na prisão, lá nos Estados Unidos, né? E aí tem a Cruz Negra, que é uma organização, um coletivo, né? É um coletivo anarquista nos Estados Unidos. Esse coletivo anarquista, ele dá todo o apoio aos presos nos Estados Unidos. Então, eles vão nas prisões e levam livros, levam alimento, levam coisas para os presos, né? Para amenizar a prisão dos presos, amenizar a vida. E aí foi lá, nesses anarquistas, no pessoal do Black Panther, né? Dos Panteras Negras dos Estados Unidos, e aí ofereceu livros, né? Aí os dois, o curioso é que os dois contaram a mesma história. Tanto a Shanti Alston quanto o Lourenço Combo. Aí eles receberam vários livros. Aí tinha os livros anarquistas, os anarquistas olha, os livros anarquistas também. Aí, não, anarquismo eu não vou ler. Não, aqui eu não vou ler. Aí deixaram por último. Não, anarquismo não. Aí liam tudo. Só que estava na solitária. Chegou na hora que já tinham lido tudo, não tinha mais o que, só tinha livro anarquista. Aí ele falou, aí eles contando a história, vou ler essa merda aqui, né? Não tem mais o que, eu vou ler esse troço. Aí pegou o livro, né? Cara, os dois se reconheceram no anarquismo e aí passaram a reproduzir toda a história dos próprios Panteras Negras, fazer uma crítica do ponto de vista anarquista, depois eles foram para a história da África, toda uma reconstrução do colonialismo, etc.
É uma história muito bacana dos dois, né? E Que aí, legal. daí eles criaram a ideia do anarquismo negro, que é diferente do anarquismo branco, que e aí vê os negros nos Estados Unidos como duplamente discriminados Raça e classe. por raça Raça e classe. e classe. E classe. Raça. É, E aí o Lourenço Robão também inclui a questão das mulheres, etc. Então, assim, isso é, arrebenta, né? E, evidentemente, eu não queria fazer uma profunda crítica ao Estado, ao militarismo, porque todo Estado, a essência de todo e qualquer Estado é o militarismo. Não existe Estado sem militarismo. Entende? É isso. Aliás, eu estou escrevendo um livro, estou terminando um livro exatamente sobre isso agora. Eu estou contando um pouco a história da esquerda e da direita. Um dia no futuro eu posso até a gente trocar uma live sobre isso, né? Não dá para falar hoje. Mas estou fazendo a história, ainda mais que esse ano eleitoral, quando surgiu os conceitos de esquerda e direita, né? E ao longo da história, como é que eles foram se alterando, etc. Mas isso não vou falar hoje, não. A gente fala. mas Vou dar spoiler. Dá mas é spoiler do legal. livro. Mas é legal quando você fala desse poder do Estado e como o Estado surge dentro do militarismo, né? É sempre bom lembrar que alguns símbolos que nós passamos a identificar recentemente, que dialoga com o que você disse, né? Da falta de levar a informação do ensino para a sala de aula, embora, né, já estejamos aí quase 10 anos, né, da lei que determina, né, o ensino da cultura e da história da cultura negra, da cultura africana, e nada acontece, a gente vê que isso não avança, mas tem um detalhe interessante do simbolismo, né? Quando a luta de combate ao racismo cada vez mais se identifica, principalmente a partir do momento em que a gente consegue e começa a identificar o genocídio de jovens negros e negras, aí nós vamos encontrar no símbolo, né, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, o grão de café, né, e o ramo da cana-de-açúcar, ou seja, era a polícia que foi criada para defender o fazendeiro do café e o Sim. plantador, né, de cana-de-açúcar. Então, para atender só eles, mais ninguém. Seres, claro. Esses são os liberais. É isso, é isso. Exatamente. Então, a identificação desses símbolos é que nos fortalece, né? E que nos possibilita enfrentar o problema de frente. Você não vai me enganar, porque eu sei qual é a tua origem, né? Eu sei o que você está fazendo e por que você está fazendo, né? Mas eu queria te dar levantar uma bola para você, porque você deixou uma pista e eu vou seguir a tua pista. Queria que você falasse sobre os autores negros, né? As referências que você tem, né, na leitura no seu campo, os africanos, os latino-americanos, né? Vamos falar também das autoras, né, das mulheres, né? Dá aí, ó, a sua contribuição, por favor. Opa, obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Muito legal. Então, deixa eu começar com as mulheres, né? Cara, eu sou fãzaço de uma mulher, de várias mulheres, né? Mas tem uma mulher que é muito pouco conhecida no Brasil, muito pouco. Ela é porto-riquenha. Ela é porto-riquenha, não, desculpa, ela é da República Dominicana. Mas ela hoje está na Colômbia, que chama-se Oxi Curiel. É uma mulher negra, decolonial, e ela faz ela é muito boa, faz uma crítica profunda ao colonialismo, ao Estado, ao capitalismo, ao patriarcado, que eu chamo de branco. É importante dizer isso, o patriarcado branco. Que quando as mulheres feministas falam de patriarcado contra o machismo, elas todos, aliás, eu dei uma live também lá no meu canal sobre isso. Todos os números do Brasil, da América Latina e do mundo ocidental, coloco no topo dessa cadeia nossa produtiva estão os homens brancos. No topo. Por quê? Eles ocupam os melhores cargos, são aqueles que são os donos das empresas, são aqueles que estão ocupando a maioria do nosso parlamento, são aqueles que ocupam a presidência e por aí vai. Na América Latina, no mundo, na América toda. Né? Depois a gente pode incluir a Europa, pode incluir você, mas vamos falar de lá. E aí, no alto patamar das empresas também estão os homens brancos. Em segundo patamar, quem é que está? As mulheres brancas. Ou seja,
homens brancos, seguido por mulheres brancas, e depois vem homens negros, e lá no topo, as mulheres negras. Então, veja, aqui, primeiro corte é racial. Então, não dá para a mulher negra, do ponto de vista institucional, dizer que ela é oprimida por um homem negro. Isso é uma aberração. Não tem confirmação. É por isso que a gente tem que entender assim, por isso que o conceito que eu uso é de racismo institucional. O racismo institucional nos vê, porque assim, você vai trabalhar com a ideia de racismo do ponto de vista dos números, da realidade social. Não é porque você vai inventar. Porque não é assim, eu não gosto do negro. O negro, o branco, pode não gostar do negro. Mas se isso não significar para ele a exclusão dele do emprego, dos melhores empregos, a exclusão de uma série de coisas, não é racismo, porque o negro também pode não gostar do branco. Por exemplo, tem muito negro que não gosta do branco. E aí, inclusive, é muito legítimo. Só que esse negro não gostar do branco, não dá para se dizer que isso é racismo. Por quê? O negro não gostar do branco não implica em nenhum resultado negativo para o branco em termos institucional. Ou seja, esse branco não vai ser excluído das melhores universidades, não vai ser excluído do emprego, não vai ser excluído de nada. Nem não vai ser separado numa blitz policial. Mas e quando acontece com o negro, aí sim, o negro é parado na polícia policial. Então tem racismo institucional. É importante entender que as pessoas, né? Inclusive, eu particularmente não gosto do conceito de racismo estrutural, mas isso dá um outro debate para a gente fazer, né? Para a gente, enfim, estou até para escrever um pouco sobre isso, porque não contempla essas questões que eu acabei de colocar para vocês. Mas é importante, gente. Mas aí o ponto, tá. E aí, desculpa, o Marco perguntou sobre os autores. Você estava das escritoras, você citou uma, né? Citei uma e não falei mais. Então, é o Escuriel. Tem outra autora que é negra, que eu gosto demais, por acaso também anarquista dos Estados Unidos, é a Lucy Parsons, também muito pouco lida, né? Evidentemente, a nossa Lélia Gonzalez é maravilhosa, tá? Só pegar a Lélia Gonzalez, só pegar mulheres no Brasil muito boas, né? Assim, que construíram essa nossa história, né? Construíram o movimento negro no Brasil, tiveram um papel fundamental, né? Para a luta antirracista aqui, a gente tem que reconhecer isso. E a gente, evidentemente, pode incluir os homens também, como Abdias Nascimento. Abdias Nascimento é uma história inteira de militância antirracista nesse país. O conceito dele de quilombismo é maravilhoso. Eu gosto, utilizo no meu dei uma live lá no meu canal, estou fazendo propaganda para caramba. Uma live lá no canal só sobre o quilombismo da Abdias Nascimento. Permita-me aqui fazer isso. Enfim, então, esses são autores, eu gosto demais. Tem dois autores africanos, que é o Sambá e o Garouei, né? Que eles todos que eu gosto é porque eu também já falei sobre. Eu gosto que eu falo da aula sobre os caras. Mas eles fizeram toda uma história do comunalismo africano, que a gente também não conhece. Sabe? A gente tem que conhecer o que foi o comunalismo africano. Primeiro, assim, o que eles autores trazem assim, é a diversidade da África. Eu fico um pouco triste quando as pessoas falam África. A África não é uma coisa só. É África, é o plural. Quando a gente reduz a África uma coisa só, eu acho péssimo. Eu acho. Porque a África é múltipla. E o bacana é ser múltiplo. Múltiplo claro. cultural. Né? Enfim, e aí tem a perspectiva do comunalismo africano que eles trazem e mostram com números. Tem um livro que chama-se Anarquismo na África. Recomendo demais para quem quiser, que é quando ele vai fazer essa discussão. Ele, na verdade, vai dizer assim, que o anarquismo ele é resultado do comunalismo africano. Olha que legal. Interessante. Então, ele tirou a centralidade do anarquismo europeu e levou para a África. E aí vai mostrar como é que o comunalismo africano. É você viver em coletividade, sem propriedade privada, né? Respeito aos mais velhos, aquele negócio todo, né? Que tem, e produzir junto, e viver junto, enfim, sem Estado. É isso. Né? Como é que eles mostram como é que milhões e milhões de africanos vivem sem Estado há muitos. Mas os exemplos que chegam aqui para a gente é como se fosse só um império africano, um império que é um absurdo do ponto de vista histórico, teórico, etc. Né? Então, esses são dois autores que eu gosto. Eu citei os autores do anarquismo negro, que é o Ashanti Alston, né, Lourenço Combo, né? E aí tem autores também indígenas, eu gosto muito do Krenak,
Krenak é espetacular, né? Além do Krenak, o próprio Schopenhauer também é outro que, sabe, escreveu um livro maravilhoso. Ele faz uma crítica à ideia da mercadoria. Olha, quando os indígenas... A gente tem que aprender muito com os indígenas também. Quando os indígenas... Tem um conceito do Schopenhauer, que é muito bacana, que ele chama de povo da mercadoria. Ele se referindo ao branco. Por quê? Porque a ideia da mercadoria não está posta para as sociedades indígenas. Exatamente. Tal como não estavam postas para muitas das sociedades do comunalismo africano. Portanto, assim, o que muitos dos nossos jovens não compreenderam é que o capitalismo foi uma imposição europeia, seja para a África, seja para as Américas, entende? É isso. E a própria ideia de mercadoria, de produzir para mercadoria. E aí, quando o Krenak e o Schopenhauer fazem crítica, o Rio é um tio do nosso povo. A montanha é um avô do nosso povo. Cara, isso é espetacular. Mas o europeu não compreende isso. Entende? Não. Por quê? Como que é isso? Eles não têm esse respeito com a cultura, essa diversidade cultural. Bom, desculpa, não sei se estou falando demais, mas para falar. Ih, gente, se deixar, eu vou falar muito aqui. Tem muitos papos, muitos assuntos, mas enfim. Não sei se eu respondi também, Marcos. Então, tem vários, podia citar vários aqui. Não, né? foi fantástico, fantástico. Posso falar? Bom, tem duas questões que eu queria... Eu não queria sair daqui sem entender isso cirurgicamente, vamos dizer assim. É uma preocupação que eu tenho. Quando a gente fala do anarquismo, o anarquismo pressupõe, né, toda uma desconstrução, sabe, de uma visão hierárquica, né? É assim que ele se configura, né? Você viver com o coletivo, você entender essas especificidades históricas que você colocou, você fala das Áfricas. Quando eu fui lá também, eu cheguei numa comunidade, em uma cidade chamada Uidá, eu fui recebido numa casa. Ninguém me conhecia, nem eu conhecia eles, mas eles me convidaram para entrar na casa. A primeira coisa que eles me deram foi um copo d'água. 2 copos d'água. Porque você fez um esforço tremendo para chegar lá. É um reconhecimento. A água é fundamental, né? E o segundo, ele pediu para jogar de costas para a terra, porque a única coisa que vai fazer um link entre eu e eles são as águas. As águas vão circular pelo planeta inteiro, Então, é por ali que a gente estabelece um elo de encontro, né? de colaborativo. É ali que o coletivo se faz presente, né? Na medida que eu vou conhecer. Ele me deu a chave para conhecer a história, né, civilizatória deles. Tem uma cidade ao lado, pequenininha, onde o escambo funciona. Sabe? Eu toco uma bacia para um saco de inhame, sem problemas, sem traumas, sem negociatas. São necessidades vitais de sobrevivência, né? Então, eu queria entender, quer dizer, como pensar numa visão anarquista no mundo de hoje, onde, por exemplo, no nosso país, nós estamos caminhando para um perigo muito grande, que é o fascismo, né? E o Estado absolutista que você se referiu. Quer dizer, quando alguém não discute mais aquilo que tem que ser desenvolvido com experiências humanas, civilizatórias, e passa a dizer, eu vou dizer como é que a coisa vai acontecer, isso é um sinal, né, muito sério, né, de um sistema fascista em curso. Então, o que eu queria entender era isso, de como é que existe um projeto político em curso, a gente não pode negar disso, né? Não é uma coisa ocasional, pontual, fulano, presidente, não. Tem um projeto aí em curso que não é só nacional, né? E é uma coisa globalizante, né? Em que as mesmas pessoas que você se referiu ficam para trás. Eu estava vendo que 85% da população africana não foi vacinada com a primeira vacina. Não é por acaso,
né? E a guerra aqui no nosso país, e alguns países também latino-americanos, é de você destruir as instituições. Quer dizer, quando eu combato o jornalismo, eu estou desconstruindo aquilo, estou focado em dizer que aquilo não vale nada, que não tem importância. Quando eu combato o STF, eu faço a mesma coisa. Eu combato aquilo, isso vai batendo ali, e são as instituições, o que existe de institucional. Então, como combinar essa visão onde o anarquismo ele te chama a atenção, te grita por um olhar contemporâneo sobre a vida civilizatória, e como lidar com essas peças, essas máculas que estão funcionando a todo vapor. E se a gente descuidar, eles tomam conta disso, e é mais atraso e mais violência, e o racismo está dentro disso. Bom, Luiz, questão maravilhosa, muito boa, mesmo complexa. Vamos lá. Assim. Bom, o que eu preciso dizer? Primeiro que a gente, quando escuta anarquismo, vou lembrar da Chant, né, do Comboço. Eu não quero isso, anarquismo. No nosso imaginário, a gente já foi moldado entre anarquismo. Já foi moldado, condicionado para isso. De bagunça, de coisa ruim, é péssimo. Eu confesso que aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu era estudante, eu pensava, anarquismo eu não quero, não, anarquismo não. Eu não queria nem ler. Então as pessoas criticavam o anarquismo sem sequer ler o anarquismo. Sem saber. Né? Sem saber o que... É engraçado, no Brasil foi publicado A Miséria da Filosofia do Marx, criticando o Proudhon. Mas nunca se publicou a obra original do Proudhon. Aqui no Brasil, quer dizer, se publicou depois. As pessoas liam o Marx criticando o Proudhon, mas não liam o próprio Proudhon dizendo o que era. Né? Então, as pessoas se formando. E assim, então é muito emblemático. Assim, é normal isso. Parece com todos nós, com os alunos. Pô, professor, mas é anarquismo, que loucura. Pois é. Aí eu tenho que chamar para a gente refletir. Então, assim, primeira coisa que a gente pode, inclusive, anarquismo, enfim, o Kuropatkin escreveu um termo sobre anarquismo bem legal. Né? Mas depois eu posso explicar, mas deixa eu falar um pouco. Antes, o próprio Proudhon, o movimento do Proudhon na Europa, o nome dele era mutualismo. Que vem da ideia de ajuda mútua. Mútua. Só para você entender, para a gente entender as origens do anarquismo, tá? Vem de ajuda mútua, ou seja, todos nós podemos viver se a gente se ajudar mutuamente. Primeiro ponto. Então é por isso o movimento mutualismo. Um movimento que o Bakunin, que foi o outro depois do Proudhon forte, chamou de coletivismo. Então o movimento do Bakunin era coletivista, ou seja, a ideia do coletivo. E aí tem um confronto direto com o liberalismo, que é a ideia do individualismo, né? É um confronto direto, é um coletivismo. Ou seja, por que eu estou falando nessas bases para vocês? Sim? Porque os princípios centrais do anarquismo são ajuda mútua, como eu falei para vocês, coletivismo, né? Liberdade. O conceito de liberdade é bem curioso. Eu falo isso muito para os meus alunos até. O conceito de liberdade do liberal, que a gente entende, que eu vou dizer para você que é o seguinte, o conceito de liberdade do liberal é o seguinte, a sua liberdade termina... Onde começa. Pode até completar. Quando começa do outro. Entendeu? Nós aprendemos isso. Agora eu vou te dizer o conceito de liberdade dos anarquistas. Pois você podia ser até num jornal, ia ficar bonito que eu vou falar agora. Hein? Já que você na imprensa, tenta botar isso no jornal aí depois. Né? O conceito de liberdade dos anarquistas diz o seguinte, a sua liberdade leva a minha ao infinito. E vice-versa. Puta, eu fico até arrepiado quando escuto isso. Não, muito bom. Tá entendendo como é que é diferente? A liberdade para o liberal tem limites que se impõem. O Bakunin dizia o seguinte, se tiver um único escravo numa sociedade, essa sociedade não é livre. Todos nós temos que lutar pela liberdade de todas as pessoas que compõem a nossa sociedade. Se tem um único escravo, a sociedade ela é doente, dizia o Bakunin. Né? Então, veja, agora não sei se estou me fazendo entender por que eu pego não, tá ótimo. Então, o anarquismo serve para mim numa luta antirracista. A quem interessa, a quais povos interessa mais a luta pela liberdade na história da humanidade? A nós, africanos, nós descendentes africanos.
aos negros, que fomos escravizados. Então, a ideia de liberdade para nós é muito importante. E não tem teoria, do ponto de vista ocidental, seja onde que for, que mais valoriza a liberdade do que a teoria anarquista. Ela é central. E aí os anarquistas completam. Liberdade sem igualdade não adianta. Não existe. Não. É farsa. Então, a liberdade ela só pode ser plena se nós somos iguais. Olha que outra coisa. E a mesma coisa ele diz. Igualdade Iguais sem na liberdade. diferença. Desculpa. Iguais na diferença. É isso, mas é isso. Por quê? Porque é importante. Ainda mais que você completou isso. Assim, e não é para impor ao outro. Por quê? Porque os anarquistas contra todo tipo de discriminação social. Todos os tipos. Não existe nenhuma que ganhe base no anarquismo. Então, os conceitos que acompanham o anarquismo. Eu tenho alguns livros sobre isso, se vocês quiserem também. Mas ajuda mútua, liberdade, igualdade, coletivismo, né? E horizontalidade. Por quê? Não pode ter hierarquia, nós somos iguais, poxa. Somos todos humanos. Temos iguais. E aí vai chegar um conceito central agora do anarquismo para diferenciá-lo de todos os outros. Porque isso tudo vai compor a ideia de que, para os anarquistas, todos podem se autogovernar. Todos têm capacidade de se autogovernar. Todos. Todos os povos, todas as pessoas, todos os seres têm capacidade de se autogovernar. Ou seja, quando ele fala isso, que é a ideia do autogoverno, o que o anarquista está criticando? Primeiro, a forma aristocrática de governo, que foi pensada lá por Aristóteles, Platão, pelos gregos, que esse mundo, pensamento ocidental herdou, né? O que é aristocracia? A aristocracia nada mais era que o governo dos melhores. Se tem governo dos melhores, significa que existem melhores e piores. Piores. O que os anarquistas falam assim, não existe essa dicotomia entre melhores e piores. Isso é uma construção para legitimar o governo de uns sobre outros. E depois se criou a ideia, quer dizer, então veja, bom, daí daria uma outra live, agora fazer que vamos ter outra live. Eu ia fazer um histórico do conceito de democracia. Para o conceito de democracia, chamar o nosso regime, que a gente hoje, esse regime representativo de democracia, é um atentado contra a própria democracia. Porque a democracia significa o governo do povo. O povo não governa em lugar nenhum. Essa conversão da democracia, veja, desse sistema representativo, que é, por natureza, aristocrático, porque, a princípio, você escolhe os melhores, a princípio, mas não tem nenhuma certeza, a princípio, ele é, por natureza, aristocrático, ele nega a própria democracia, porque a democracia pressupõe a possibilidade de um autogoverno. Para concluir, por isso que eu defendo que a verdadeira democracia é o anarquismo, porque está posta a ideia de que todos podem se autogovernar. Se todos podem se autogovernar, significa o povo se governando, que é o conceito de democracia. Não é só eu que estou defendendo isso, tem um autor que, felizmente, morreu no ano passado, que é o David Graeber, né? Um anarquista que também defendia essa similitude entre democracia, anarquismo, etc. Bom, não sei se é mais ou menos isso. Outros convites vão acontecer, pode ficar tranquilo. E nós não podemos deixar de perder a oportunidade, professor Wallace, de colocar na descrição dessa entrevista os livros citados pelo senhor. Isso é muito importante, porque às vezes a gente encontra com os nossos amigos, mas eu queria mais detalhes daquele livro, coisa e tal, o nome do livro e o autor. Isso é fundamental. Nós precisamos ocupar esses espaços, entendeu? É tática de guerrilha mesmo. Está me ouvindo? É tática de guerrilha mesmo. Entendeu? E, para fechar, nós estamos já no encerramento do programa, não poderia terminar esse programa sem deixar de falar de futebol, porque antes de começar a gravação, a gente estava trocando ideias aqui, descobrimos que o professor Wallace é torcedor do Botafogo, o Luiz Paulo, todo mundo já sabe que é santista, né? E eu aqui com o meu Flamengo, né? De muitas glórias e vitórias, embora a gente, no momento, não esteja muito satisfeito com o que aconteceu aí no jogo com o Fluminense, mas tudo bem, isso vai passar. Mas eu não queria terminar essa entrevista sem deixar de permitir, professor Wallace, que o senhor contasse a história do convite que o senhor recebeu de um amigo tricolor para participar de um filme
de combate ao racismo, né, feito no Fluminense por torcedor do Fluminense. Como é que é essa história? Conta aí para a gente, porque isso precisa ser divulgado e falado. A gente precisa conhecer essas histórias legais. Boa, boa, Marco. Obrigado aí. Bom, então, eu tinha um aluno, né, lá no doutorado, gente boa demais, que é o Leandro, né? O Leandro é um tricolor, foi de torcida, diretor da torcida do Fluminense, depois participa da direção do Fluminense e tal, né, da gestão. E ele me convidou para fazer, preparou um documentário, ele é um negro, né, militante, antirracista, e aí preparou um documentário sobre a história do Fluminense e a luta contra o racismo, né? E aí foi, enfim, é uma longa história também. Mas foi ele preparou para quem é tricolor. Eu sou botafoguense, tá tudo bem? Fogão. Agora é a hora de a gente ganhar os títulos aí. Engraçado aqui, eu vou sair daqui, eu vou para uma live que um colega me convidou, uma live daqui a pouco, para falar sobre o Botafogo. Olha que curioso, né? Mas vamos por... E aí, mas essa live, para quem é tricolor, eu recomendo muito para quem é tricolor negro, né? Até porque a história do Fluminense tem a ideia do pó de arroz, né? Tem a ideia do racismo muito forte, né? E aí, mas não só o Fluminense, no início do século XX, todos os times, São né? Paulo. Na verdade, os clubes eram só para elite. Quem Sim. frequentava as Laranjeiras ou quem frequentava General Severiano e por aí vai, a elite, né? Claro, estou falando aqui do Rio de Janeiro, mas suponho que eu devo corroborar isso lá em São Paulo e pelo Brasil todo, né? Sim. E aí, esses clubes, essas elites lá na década de 10, 20, 30, né? O Brasil era racista, né? Embora se falasse muito na democracia racial, que é outra farsa, né? Que a gente pode um dia também debater isso, né? Mas, então, um país racista e os clubes também eram racistas, né? Mas, curiosamente, ele demonstra que o primeiro, que eles chamam lá, do primeiro torcedor organizado do Fluminense era um negro. Inclusive, que é o que vai dar o título do documentário, né? É muito interessante. Aí ele vai pegar toda essa história desse torcedor negro e de outros, enfim, que ele ia lá, ia ver que torcia, que ia a todos os jogos, etc, etc. Então, eles vão fazer todo um histórico. E aí, claro, minha participação lá enquanto professor e tudo mais, foi contextualizar o final do século XIX, início do século XX, no mundo e no Rio de Janeiro, no Brasil em particular, falar da questão de raciais, e aí, enfim, fazer todo esse histórico de como que isso evoluiu. Hoje, infelizmente, a gente tem alguns dados, é por isso que eu gosto de trabalhar com dados, porque a gente hoje, praticamente, você não tem no Brasil técnico negro, por exemplo, né? Embora tenha muitos jogadores negros, ou seja, o técnico, que é o cargo da direção, não tem negro. Né? Por Sim. quê? Porque no samba, no samba. É isso, é em tudo. Muitos lugares. Mas veja, aí que está, aí a crítica do candomblé. anarquista. Olha a crítica anarquista, porque aí se pressupõe que o branco, ou que existe um que seja melhor, ou mais preparado, ou mais intelectualizado que o outro. E esse um é o branco, enquanto o negro é o inferior. Então, por isso que o anarquismo aqui ajuda, não existe diferença entre culturas, ou hierarquias de culturas, ou hierarquia de pessoas, de pensamento, etc. Né? Mas, enfim, voltando para o samba, também a escola de samba, enfim, que é o nosso patrimônio, mas é gerida normalmente por brancos, enquanto os negros estão ali na base. Né? O futebol também não foge dessa regra. Né? Eu queria lembrar e fazer uma homenagem ao citar aqui o Fluminense Futebol Clube, nosso professor Ivan Cavalcante Proença, né, que é conselheiro da ABI, é um jornalista que acaba de fazer aniversário e que também integra essa comissão de igualdade étnico-racial. Muito obrigado ao professor Ivan Proença por nos incentivar a todo instante. Ele acabou de mandar um texto, você nem tive tempo de comentar com você ainda, um texto que ele fez tem já algum tempo, uns 20 anos, sobre Luiz Gama. Vou mandar esse texto para você, porque nós estamos aqui também lembrando Gustavo de Lacerda, né, que foi fundador da ABI, né, um homem de cor parda, muito pouco lembrado hoje, mas nós estamos aqui para lembrar Gustavo de Lacerda, Luiz Gama, enfim, vários autores e jornalistas negros, né? E esse é o nosso trabalho da nossa comissão. Eu agradeço a participação do professor Wallace,
de Moraes, nessa conversa aqui no programa da Comissão de Igualdade Racial, da série Mais que Igualdade, da chapa ABI Luta pela Democracia. Estamos pedindo o seu voto, jornalista, na chapa Otávio Costa e Regina Pimenta, para presidente e vice-presidente da ABI, na eleição que ocorre no próximo dia 29 de maio. Se você puder também votar na chapa do Conselho, eu conto com o seu voto, porque eu estou disputando também uma vaga no Conselho Deliberativo da ABI. Eu atualmente sou conselheiro, meu mandato está terminando agora, então eu peço o seu voto também para ser reconduzido ao Conselho da ABI. Luiz Paulo, as suas despedidas. Bom, foi um prazer enorme. Eu acho que existe vida inteligente, né? Eu acho que uma das coisas importantes, eu acho que desses encontros que nós estamos fazendo, é mostrar a quantidade de pessoas que investem sua vida com a produção de conhecimento e compartilham isso, né? Horizontalizam esse conhecimento, descarregam o seu HD justamente para poder não acabar com a tua memória, mas abrir espaço para outros conhecimentos. E eu estou tratando do anarquismo e desse projeto que eu acho que é revolucionário, sim, né? Que nós estamos falando de escola decolonial, eu posso falar isso, né? E eu acho que aprendi muito hoje. Aprendi muito. Estou muito feliz que consegui fazer conexões com a minha vida cotidiana, que isso é fantástico. Muito obrigado, Alice, pela essa oportunidade. E eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa aí na frente. Vamos trocar muitas figurinhas aí na frente, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado, professor. Suas despedidas. Poxa, cara, eu posso vou confessar, foi um enorme mesmo prazer, não é da boca para fora, bater esse papo com vocês. Vocês dois assim, me acolheram aqui com todo carinho, me trouxeram reflexões muito excelentes, assim, muito boas. Aprendi também muito com vocês, muito feliz em trocar essas ideias, né, e participar aqui do programa. E é isso, assim, acho que a gente tem que seguir nessa luta antirracista, né, por um mundo sem discriminações de modo geral, assim, né, porque o racismo e todas as outras. E acho que a gente, em alguma medida, tenta contribuir com isso. Assim. Então, ouvir de vocês dois, assim, dois militantes históricos, né, enfim, esses elogios só me engrandece, acho que só fortalece o público, né, que de uma medida vai assistir, para as futuras gerações, né, quem sabe, que a gente possa um dia, né, posso lembrar de um samba agora do Luiz Carlos da Vila, né? Um dia para que a gente, Luiz Carlos da Vila, Nossa! a gente, só para citar uma coisa, era só consideração final, já comecei a falar, então vou terminar. Mas o Luiz Carlos da Vila, eu gosto, eu fiz muito isso durante a pandemia, de começar algumas lives, minhas aulas teóricas, com sambas. Deles, né? Para mostrar como que a cultura negra tem valor, né? Como que a gente sabe, e o Luiz Carlos da Vila, enfim, é uma coisa espetacular, né? Então é isso, então é o sonho, né, que ele está falando de que um dia a gente possa, né, ser feliz, né? Um dia a gente possa, enfim, chegar numa sociedade que não seja racista, que a cor da pele não faça diferença. O Samba da Mangueira também, de 2019, foi espetacular, aqueles compositores foram muito felizes. Tem muita coisa. Mas é isso. Gente, muito obrigado mesmo, obrigado mesmo de coração. Tamo junto. E tomara que a gente seja a primeira de outras aí. E nós estamos nessa missão, né, de levar adiante essas reflexões, trazer pensadores, pessoas de todo o espectro da nossa sociedade, brancos, negros, índios, enfim. Afinal de contas, é uma comissão de igualdade étnico-racial, mas, acima de tudo, procurar influenciar, né, nossos colegas jornalistas, né, influenciar os veículos de comunicação. Nós não estamos fazendo um bom trabalho, precisamos melhorar, sim. Precisamos ter mais Carta Capital, né? Editorias como a da Carta Capital, né? Que abrem espaço, como a entrevista que eu recomendo a todos com o professor
Wallace de Moraes, e que também abre espaços para juízes negros, professores negros, médicos negros, enfim, tem muitos aí, já tem muitos, mas a gente só precisa de espaço, porque a grande imprensa, a grande mídia, né, os grandes veículos se fecharam num sistema onde ele só ouve um lado, só existe uma versão, não existe mais o contraditório, né? E são as mesmas pessoas que são chamadas para comentar, para expor uma ideia, uma situação. Não está legal, e a gente precisa dizer isso, né? E mostrando o exemplo do professor Wallace, trazendo aqui o Luiz Paulo, a Ellen Genúncio, foi quem pautou esse programa hoje, enfim, a Carmen, a Sandra, a Angélica Abaixo, o Miro, o time é grande, né? O time é grande, está com vontade de lutar, então, em nome de todo mundo, todos eles, o Elinho, o Rui Xavier, o Serginho, né? Sérgio Sérgio, enfim, Caldas. todo mundo, né? O Fábio, tem muita gente, a Sheila Sá, né? Que é uma antropóloga do Museu do Índio, que está conosco aqui, nos mostrando os caminhos, vem por aqui, é assim que se faz, coisa e tal. E a gente está com muita vontade mesmo de trabalhar e permitir, abrir espaço para que todos nós possamos aprender, trocar, compartilhar e para que possamos voltar a ser felizes, sorrir e cantar. Cantar um bom samba, né? Como dizia a Candeia, né? Vamos cantar um bom samba que é muito bom. Obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer ao pessoal da UTV, né? ao Serginho, ao Luquete, por esse apoio luxuoso, né? Esse é um programa da Comissão de Igualdade Racial do Movimento ADI, Luta pela Democracia. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.